Oi, tudo bem? Se você vê objetos alongados e distorcidos, você pode ter astigmatismo. O astigmatismo é um problema visual em que os pacientes percebem os objetos desfocados, distorcidos ou alongados. A visão pode ficar embaçada tanto para longe quanto para perto. Ele pode ser acompanhado de dor de cabeça, de fadiga e, na maioria das vezes, é decorrente de uma imperfeição no formato da córnea, a mesma tendo um formato irregular. O paciente, em vez de ter uma córnea arredondada, esférica, perfeita, ele tem uma córnea irregular. Então, note no esquema ao lado de um olho normal, o olho ele tem dois raios, um vertical e um horizontal. Note que eles são praticamente simétricos. Já o olho do astigmata, o olho com astigmatismo, ele tem dois raios diferentes na formação, na curvatura do seu olho, como vemos nesse esquema aqui ao lado. Note que um raio é bem diferente do que do outro, trazendo um aspecto de uma bola de futebol americano. Como uma pessoa com astigmatismo enxerga os objetos? Aqui nós temos dois exemplos, uma placa em que os objetos podem estar desfocados, e o outro exemplo, é muito comum os pacientes relatarem essas luzes distorcidas e alongadas, nos faróis dos carros, nos faróis de trânsito. É muito comum essa queixa que é representada aqui ao lado. O paciente com astigmatismo, ele pode ter o astigmatismo puro e simples, o astigmatismo isolado. Ele pode vir acompanhado de miopia, assim como pode também vir acompanhado de hipermetropia. Então, o paciente pode ter os dois problemas associados. Uma pergunta muito feita pelos pacientes: o astigmatismo ele pode diminuir? A resposta é sim, ele pode diminuir, mas normalmente ele aumenta, principalmente durante os anos da infância e adolescência, em que esse grau ele pode aumentar com mais facilidade. Então, qual a explicação para a formação desses sintomas, essa visão distorcida, visão embaçada? Qual a explicação? Cada raio de curvatura da superfície anterior do olho, que a gente demonstra aqui na figura, cada raio ele provoca um foco. Então, um olho perfeito, um olho esférico, esses dois raios eles focam de forma precisa na retina. Com o astigmatismo, cada curvatura dessa vai provocar um foco diferente no olho, na retina ou até fora dela. Então, nós temos que utilizar ou lentes ou cirurgias para trazer esses dois focos para a retina do paciente, como vemos nesse esquema aqui ao lado. O astigmatismo pode trazer consigo alguma doença relacionada a ele? Sim. Várias doenças elas podem estar relacionadas com o astigmatismo. A doença mais frequente, mais comum, que está relacionada com o astigmatismo é o ceratocone. Então, o ceratocone é uma fragilidade, uma córnea afinada ou frágil, e o sintoma muito comum dele é o astigmatismo. Normalmente a gente desconfia de ceratocone em astigmatismos altos, maiores do que 2 ou 3 graus, ou mesmo com astigmatismos baixos, quando a gente não consegue corrigir de forma perfeita a visão do paciente com os óculos. Outras doenças mais raras, elas podem também provocar astigmatismos e irregularidades na córnea, como degeneração pelúcida, como suturas, pacientes que foram submetidos a cirurgias, que precisou de fazer uma sutura, um ponto no olho. Isso pode estar relacionado com astigmatismo. Então, sempre que temos algum astigmatismo, o ideal é que a gente investigue a causa dele. Ele pode ser puro e simples astigmatismo, assim como ele pode estar relacionado a alguma doença do olho. Outra pergunta muito frequente no consultório é se o astigmatismo ele tem cura. A resposta é sim, ele tem cura. Ele pode ser curado de 3 formas. A primeira forma são os óculos. Os óculos, eles bem regulados e bem prescritos, eles vão dar uma visão perfeita aos pacientes com astigmatismo. As lentes de contato são a segunda opção. Normalmente eu indico tanto óculos quanto lente de contato como primeira opção para o tratamento do astigmatismo. As lentes de contato, elas têm ótima indicação para pacientes que não gostem de óculos, para pacientes que pratiquem atividades esportivas e que o óculos atrapalhe
ou até para pacientes que possuem algum problema relacionado com o astigmatismo, como por exemplo ceratocone, e a sua visão ela pode ficar até melhor com lente de contato do que óculos. Então falamos dos óculos, falamos das lentes de contato. A terceira opção para tratamento seriam as cirurgias refrativas. Então a cirurgia refrativa laser ela pode ser sim um tratamento para astigmatismo, principalmente quando relacionados com miopia ou hipermetropia e o paciente quer se ver livre de óculos, independente dos óculos. Espero que essas informações possam ter te ajudado. Muito obrigado pela audiência.